E aí, galera, olha só, estamos aqui para mais um vídeo de fechamento dessa sexta-feira. Hoje é dia 8 de dezembro, então sexta-feira de payroll, sexta-feira aí com uma movimentação, uma montanha russa com muita volatilidade. O gráfico aqui foi sensacional hoje, deu aí excelentes movimentos, mais aí de 1.600 pontos para cima, 1.700 pontos para cima, 1.400 para baixo, mais 1.500 aqui para cima. Então um dia aí bem volátil, bem legal de ser trabalhado. Vamos observar aí o panorama do que a gente mapeou pré-abertura e o que a gente fez aí com o pregão rolando. Então, antes da gente ir para a revisão aí do dia, peço o like aqui de cada um. Então, fortalece com o like, não esquece aí de deixar o like pra gente, que ajuda na entrega do conteúdo, ajuda na divulgação, ajuda o canal a crescer, ajuda a entregar para mais pessoas esse tipo de conteúdo. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos começar pelo índice futuro. Eu sempre gosto de olhar os time frames maiores, então começo pelo gráfico diário. Olha só, ontem o movimento que nós tínhamos aqui pelo gráfico diário do índice futuro. Movimento em que a média móvel de 20 chegou, né? O Ibov ainda não tinha testado a média móvel de 20, mas, olha só o Ibov, mas o índice futuro aqui já estava dentro dessa região, ó, de suporte. A média móvel de 20 serve como potencial suporte do movimento, né? E estamos quase engolindo essa barrona vendedora. Então, pessoal, vamos lá. Começando pelo gráfico diário, eu sei da existência dessa média móvel de 20 que está ascendente. Se eu baixar meu time frame para os 60 minutos, eu identifico que essa média móvel de 20 é essa média móvel de 200 aqui dos 60, que está chegando e está chegando aqui, ó, babando, né, ó, inclinado para cima, colocando pressão nessa região. Então, tivemos aí a abertura desse movimento dentro dessa trap zone, preço entre a média móvel de 20 e média móvel de 200, afunilando aqui, ó, no pregão de ontem. Então ontem foi um pregão um pouco menos nervoso, afunilando nesse movimento. Hoje com o payroll era decisão, né? Decisão se a gente romperia média móvel de 200 para baixo ou a 200 teria aqui condições de suporte para jogar esse preço para cima. E olha só, estamos indo aqui no movimento ascendente. Para abertura, o que a gente mapeou? Deixa eu colocar aqui, ó. Começo colocando daí no 15 minutos para mapear regiões. A gente já tinha aqui algumas regiões importantes, né? Identificando aqui a primeira região de fundo, né? Uma região aqui de compradora, uma região de suporte nesse movimento, justamente por conta da média móvel de 200 dos 60 minutos que estava chegando aqui nesse movimento, e também pelo preço já ter testado aqui uma vez e ter entrado força compradora. Preço testa uma vez, entra força compradora, era uma região aqui para a gente ficar ligado. Então, média, eu sabendo que tenho média móvel aqui, ó, de 200 cortando para cima, é uma média móvel muito forte nesse período, então é uma região de interesse. Eu tenho também uma região aqui intermediária, que eu já tinha mapeado também, que era essa região aqui, ó, 50% desse movimento, era também o topo aqui do movimento de ontem, então é uma região de troca de polaridade. Marcada também essa região aqui de troca de polaridade, é uma região não tão forte quanto um suporte e resistência, né, igual esse daqui que a gente mapeou antes, mas é uma região que a gente tem que ficar ligado, né? Que o preço pode chegar ali e pode ter alguma influência. E a região maior que eu estava marcando também era essa região zona aqui em cima, que para mim é uma região também, nesse momento, uma região vendedora. Então começamos o dia mapeando esse cenário aqui. Também tinha mapeado retrações de todo esse movimento. Olha só, a gente fez um movimento direto no 76 aqui hoje. E eu também, além dessa retração aqui, eu também estava observando o seguinte, ó, pregão aqui de ontem foi um inside bar. Eu comentei isso no vídeo de fechamento, né? Então, esse inside bar poderia ser rompido ou para baixo ou para cima em 90% dos casos. Ele rompeu para baixo e depois para cima. Então, inicialmente trabalhando no movimento comprador aqui no começo do pregão, era um dos meus alvos aqui dessa operação, a máxima do dia anterior. Como ele não deu continuação, também não sou teimoso, saí aqui na proteção da operação compradora, engatamos aqui o movimento vendedor depois para testar essa região. Mas vamos para o micro para observar isso, já que o macro aqui já está todo mapeado. Então venho aqui para o 2 minutos, observar aqui, ó, esse movimento da abertura. A gente abriu dentro de uma região aqui, ó, um pouco mais lateralizada desde o pregão de ontem. Também, ó, a gente tinha demarcado essa região aqui no diário de ontem, né, no vídeo de fechamento de ontem já tinha mapeado essa região. A gente abre brigando ainda dentro dessa região. Mas uma característica diferente que a gente já viu para o pregão de hoje é o que? No pregão de ontem, a média móvel de 20 trabalhou aqui, ó, por baixo da média móvel de 200. Média móvel de 200 por cima, média móvel de 20 por baixo.
Nessa abertura, pelo fato de a gente abrir em gap de alta e defender essa região, olha só a média móvel de 20 passando para cima. Então a média móvel de 20 vai ser sempre o quê? Meu Waze dessa movimentação. Então quando a gente passa para cima, defende aqui ó, com grande pressão compradora. Aqui ainda, vamos ver ó, se era ponto de retração dessa pernada compradora, olha só onde é que era, né? 61% dessa última movimentação de alta. Então fazendo aqui ó, fundo ascendente, pressão compradora, colocou o preço de volta para cima, média móvel de 20 aqui ó, para cima, média móvel de 8 paralela e alinhada. Vamos ampliar aqui o cenário para identificar, ó. Então, o primeiro ponto de compra, onde eu tenho aqui esse movimento, tenho na anulação dessa barra número 2, é uma RBTO. Depois tem um novo ponto de compra, nessa barrinha número 10, que foi exatamente onde eu comprei. Novos pontos de compra, anulação dessa barrinha 14 pela top inteiro takeout, e depois o rompimento dessa barra elefante, porém era um stop muito mais caro, rompendo a máxima, eu deixo passar essa oportunidade. Tivemos ainda, ó, depois que esse movimento foi ativado, quais os alvos eu estava buscando? Primeiro alvo da minha operação foi a máxima do dia, né? Então, máxima do dia já era uma região de interesse, a gente estava lateral. Aqui nessa região, eu bati minha parcial e eu estava comprado aqui, ó. Então, depois que ele fez esse rompimento, eu espelhei esse movimento aqui para cima. Espelhei esse movimento e busquei o quê? Primeiro alvo. Ele falha na movimentação, né? Aqui eu tenho mais um cenário de um CDB em situação especial, que aqui eu fiz a adição de posição e eu fiz uma redução parcial antes das novas máximas já, justamente por poder estar falhando esse movimento. Eu já bati a parcial aqui antes de renovar as novas máximas e aí abriu essa volatilidade durante o payroll, não deu o nosso alvo. A gente até teve um acionamento aqui, ó, de regra das duas cores, né? A regra das duas cores é aqui, ó, eu tenho a primeira barra compradora, não consegue seguir, tenho a segunda barra compradora, não consegue seguir também. Então o preço perde essa região se torna aqui uma resistência dos preços. E aí no payroll a gente vem e bate aqui forte para baixo, né? Então o preço ele já tinha me tirado aqui, ó, nesse fundão, nesse pavio aqui. E eu fiquei de fora para a notícia do payroll quando ela veio numa pancada e veio para baixo, né? Então limpa o gráfico de novo e observa a região que ela vai voltar. Olha só como a região aqui já voltou onde? Na região de interesse, né? Essa região de interesse. A gente pode pegar também por Fibo para ver região ó, desse espelhamento. A gente atinge 200% desse micro espelhamento para baixo. E aí, pelo cenário do 1 minuto, eu tenho aqui um cenário de um CDB, né? Ó, uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras consecutivas. Mas eu esperei vir o quê? Padrão comprador. Ainda mais, assim, tendo a vivência de payroll, a gente sabe que o dado sai, a gente analisa os dados, gera essa volatilidade, depois o dado começa a ser analisado. Então, realmente, a característica é de virar uma montanha russa. Quando a gente estica com essa volatilidade, sem voltar na média, olha só o afastamento que nós tínhamos da média. A entrada do CDB é na violação da 94. Eu peguei aqui na confirmação desse movimento, então rompendo essa barra compradora com stop nela mesmo. É um stop aqui de Pablito, um stop muito barato, deu 100 pontos aqui de stop essa entrada minha, para buscar a máxima do dia. Então a gente veio praticamente com um fluxo muito grande, não tem vendedor nesse movimento, preço rompe as médias e busca a região de máxima, que era aqui ó, a região da parcial desse movimento. E preço ele acaba não andando mais, ele começa a configurar um cenário aqui ó, de alargamento, vindo das máximas direto aqui ó, para as mínimas. Então esse cenário desse alargamento acaba frustrando o movimento. Temos aqui um cenário ó, de quebra da estrutura já, virando a média de 8 para baixo, deixando o cenário de uma top inteiro. Eu ainda segurei esse movimento para ver se ele poderia fazer um pullback e acabar rompendo, mas ele devolveu. Fez a minha saída aqui desse movimento, aqui eu estou no 1 minuto. Pelo 1 minuto aqui, como a gente abre muita volatilidade, eu baixo o meu time frame, justamente para quê? Conseguir entrar no meio do movimento com um stop mais barato. É somente nesses casos que eu vou baixar o meu time frame. Geralmente eu opero pelo 2 minutos, mas pelo 2 minutos a gente abriu mais volatilidade, ó. Ó como fica caro já os stops pelo 2 minutos. Se eu for querer comprar essa barra, dá 400 pontos. Pelo 1 minuto eu consegui entrar aqui, ó, de Pablito com 100 pontos e surfar aqui um movimento de 400. Então, quando a gente abre muita volatilidade, diminui o time frame para localizar pontos de entrada. E de novo, pelo 1 minuto, tivemos aqui um cenário que de uma barra elefante e uma GBI, virando esse movimento, descaracterizando então a continuação desse movimento aqui, ó, possível de alta. Então excluímos esse cenário e devolvemos aqui em linha reta. Então também rendeu aqui um trade na ponta da venda. E olha só pelo 2 minutos como fica. Fica uma barra depois da outra, né? Então fica muito mais difícil a gente conseguir pegar, por isso que eu diminuo meu time frame.
E aí o que eu estava monitorando, que era a mínima e máxima do dia anterior, ainda não havia sido testado, né? Ó, essa máxima aqui e essa mínima aqui. E aí foi justamente o alvo do meu trade. Eu desci vendido até a mínima do dia anterior, já que depois de candles insights como foram ontem, 99% a gente tem de chance de testar a mínima ou máxima do dia anterior. Então, como o preço veio com bastante fluxo, a gente já tinha pego liquidez aqui na região de máxima do dia, eu usei como alvo a mínima de ontem. E a gente já chegou numa região aqui muito exaustiva, né? O mesmo cenário que eu deixei aqui de reversão veio aqui também. Então a gente tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras consecutivas. Pelo 2 minutos a gente já tem a diminuição da volatilidade. Então não estava igual aqui ó, a volatilidade. Já tinha diminuído, acalmado um pouquinho a volatilidade. E pelo cenário dos 2 minutos eu tenho o cenário de um CDB e uma NRB aqui ó, de fundo de mercado. Então é um setup aqui de reversão de movimento em cima de uma zona de suporte ancorado aqui pelos fundos anteriores e pressão compradora que eu já tinha aqui ó, nessa região. Média móvel de 200 dos 60 minutos, que é a média de 20 do diário, botando pressão aqui nessa região para cima e o preço exausto aqui na venda, né? Então valeria aqui o risco para se comprar essa região com stop curto e conseguir surfar todo esse movimento. Ah, Alisson, não deu para pegar nesse fundinho. Onde que daria para entrar posteriormente nesse movimento, né? Então, primeiro movimento aqui, acionamento da 70. Depois eu tenho aqui um cenário aqui de Martin Bull passando para cima da 20. Eu tenho essa top inteiro takeout. Ou então depois eu também tenho aqui, ó, essa RBI que daria para comprar na metade desse movimento. E o movimento simplesmente parte aqui, ó, em retirada, consegue furar a nossa troca de polaridade que até então a gente estava mapeando e fez um pullback nela. Então, pullback nela, o movimento dá continuidade aqui com forte barra nesse pullback. Depois da gente acabar fazendo esse retorno em V, a gente conseguiu aqui se manter acima desse movimento. Ó. A gente percebe a diferença desse movimento que já chega o quê? Intercalando barras compradoras e vendedoras, cansado, do movimento que passa rompendo tudo com barras compradoras ainda sólidas. Então o movimento aqui, ó, e olha só a diferença desse pullback. Pô, não tem vendedor nenhum aqui. E olha só como as barras vendedoras começam a crescer aqui nesse pullback. Então aqui já deixa de ser pullback, passa a ser reversão. E aqui é um possível pullback. Preço ancora e vai embora. E aí para isso eu ativo o meu alvo de espelhamento desse Vzão aqui para cima após esse rompimento. E aí, ó, vamos deletar já essa troca de polaridade que a gente já não vai mais utilizar. Vamos pegar a projeção de Fibo dessa mínima para essa máxima. Olha lá onde a gente joga. No primeiro alvo em linha reta, praticamente aqui ó, no tick a gente testa a região, faz aqui a tentativa de novas máximas, acaba frustrando o movimento e devolve com o Martin Bear. O Martin Bear ele é acionado aqui ó, nessa barrinha 111 por essas top inteiros. A troca de cor aqui aciona o nosso cenário. Depois a gente volta para um pullback, deixa ainda um cenário aqui ó, de uma BTTO para adição de posição, depois mais uma GBI. E onde era o alvo final dessa operação de Martin Bear? Média móvel de 200. Média móvel de 200 é o nosso alvo final. Temos aqui um novo pullback formado, troca de polaridade com esse fundinho aqui anterior. Olha só a quantidade de movimentos que a gente teve hoje. Hoje foi realmente um dia lindo. Se você acabou perdendo dinheiro no dia de hoje, você precisa aí rever sua metodologia ou então o que aconteceu com você, porque foi um dia assim bonito e tranquilo de ser operado, né? Então Martin Bear acionado. Depois eu tenho esse grande pullback aqui, ó, também formado. É um CAS em situação especial junto com uma top inteiro. Então possível de aumento de posição em cima ainda dessa troquinha de polaridade. Stop aqui em cima, posicionado, o preço tenta fazer a primeira mergulhada, volta, não tira aqui ó, no stop gain. E aí entrega o seu segundo movimento, atinge aqui o alvo nessa média móvel de 200 e ele perde aqui, rompe e vai embora, né? A partir do rompimento desse movimento, a gente pode até aqui ó, usar alvos desse espelhamento aqui, ó. Alvos desse espelhamento, olha lá quem cravou. Terceiro alvo cravado aqui no tick, em confluência com os 126 mil pontos. 126 mil pontos, eu já tinha aqui ó, média móvel de 200 dos 60 minutos como região de suporte, fazendo realmente aqui ó, como se eu fosse uma linha de tendência de alta. Opa, peguei a ferramenta errada. Ó, uma linha de tendência de alta. A média móvel de 200 dos 60 minutos estava formando. E aqui mais uma vez em cima desse terceiro alvo de Fibo, eu tenho mais um cenário aqui de um CDB. Eu tenho uma barra verde aqui ó, que para esse movimento de queda, possível de já fazer a compra nela,
ou a BTzinha, para retorno inicial na média de 20, a gente consegue de novo passar para cima da média. Então, mais um cenário aqui de pegar a faca caindo, sabendo onde executar esse tipo de operação e o tamanho do risco possível, né? Passamos para cima da média aqui, a gente enrolou um pouquinho, mas era nítido, né, a presença da força compradora. A média de 200 continuava apontada para cima, a 20 passou para cima da 200. O cenário aqui alinhando, renovando mínimas, sem renovar as mínimas e renovando máximas, ó, topos e fundos ascendentes, barras compradoras dominando o movimento. Até o momento que a gente sai com essa barra compradora, temos aqui um cenário de top tail takeout também, que poderia executar esse padrão comprador. E aí voltamos para a máxima do dia. Então, um movimento aí ó, muito volátil para hoje. Foi um dia bem gostoso de ser operado, um dia que rendeu aí boas oportunidades e os movimentos pagaram bastante. Então, quem não gosta de dia assim, né? Nós traders aí, tendo um dia desse por semana, não precisava mais nada disso, né? E vamos ver aqui, ó, esse foi o índice, esse panorama do índice. Vamos ver também alvos de FIBO para essa pernada compradora. Alvos maiores, dá pra gente pegar esse espelhamento aqui para trás, ó, já bateu lá primeiro alvo. Tem segundo alvo em 127,755, caso a gente continue aqui esse movimento. Volta lá para aquela zona de interesse vendedor, né? Então, alvo de espelhamento, a projeção vai dar quase no mesmo aqui, que é o movimento para frente, quase na mesma região, ó. Aqui cravou exatamente a máxima do movimento com a projeção, segundo alvo 127,835 para esse movimento. Preço voltando, monitoraria por essas retrações aqui dessa última pernada para a possibilidade de um pullback aqui e deixar um fundo ascendente nesse movimento. Então é isso, né, galera? Vamos acompanhar aqui agora o Doletas, índice deu show para nós. Vamos ver esse dolinho. Olha só, o movimento que eu tenho antes da gente ir pro dólar, né? 60 minutos do índice. Olha como está esse movimento, média móvel de 200 por baixo, média móvel de 20, média móvel de 8, né? É um movimento aqui formando de um pivô de alta. Então, um pivô de alta aqui, ó, bonito ainda, alinhado às suas médias, conseguindo se manter acima dessa máxima aqui, ativa alvo bonito desse pivô de alta, hein? E o dólar num cenário bem parecido, olha os 60 minutos do dólar, também subindo. Para quem aí diz que os dois não sobem juntos, os dois estão positivos hoje. Então, não existe mais essa correlação de porque o dólar está subindo, o índice vai cair, porque o índice está caindo, o dólar vai subir. Os dois aí fazem o movimento que querem, né? E a gente apenas segue o gráfico. Então vamos lá, pessoal, começar aqui o dia de que maneira? Identificando também as regiões, né? Mapeando aqui os 5 minutos. Eu mapeio primeiro esse movimento aqui de retração do dia anterior. Abrimos testando a região de 50%, região que é de fundo também anterior, já era uma região de bastante defesa compradora, e eu já tenho a primeira barra bem forte dos compradores. Volto para testar essa região de novo e mais uma vez entra aqui, grande fluxo comprador. Eu não estou operando dolinha aqui nessa região, ele estava aí trabalhando dentro de uma lateralidade com movimentos aqui para cima e para baixo, né? Então estou preferindo aí operar o índice, mas o dólar entregou bons padrões nessa puxada aqui principalmente, né? Em V desse movimento, a gente tem uma tentativa aqui, ó, duas vezes de romper para baixo essa região, uma vez, duas vezes, então regra das duas cores, o movimento aciona aqui, ó, no rompimento dessa barra 5,4 para cima e o preço simplesmente explode, né? Posso pegar esse espelhamento aqui para trás também, para pegar alvos, ó, pagou 200% dessa operação, um trade aqui de 22 pontos, então também abriu bastante volatilidade. Para mim o movimento do índice aqui foi mais alinhado, o dólar ele acabou costurando mais essa região de médias, né? Se a gente afastar aqui um pouquinho mais, vou botar aqui ó, num 15 minutos, a gente percebe que a gente tem retração desse movimentão aqui de queda, né? Movimento de queda, estamos voltando dentro desse movimento. Vamos ver aqui onde a gente segurou. Olha lá, ó. Por isso que eu digo, FIBO é assim, é bruxaria o negócio. Olha o 61% aqui dessa região. Olha onde foi a máxima do dia do dólar, né? Vamos diminuir o time frame e vamos olhar aqui de perto, ó. 2 minutos, olha só a retração aqui de 61. No 945, a retração de 61. Qual foi a máxima aqui, ó, do dólar? Vamos ver. A máxima do dólar, 945. No tique da retração aí de 61% de FIBO, devolveu todo esse movimento. Também aqui, ó, com um cenário de bastante violência, perdendo a média móvel de 20. Então eu testo a média móvel de 20, não aciona a BT, perde com bastante violência. Anulação aqui, ó, dessa BT é uma BTTO também possível de venda. Preço volta para 200, faz um pullback também muito manso. Média já inclinada para baixo, anulação da barra 89 também seria outro padrão vendedor. Renova as mínimas,
E o dolinha ficou nessa, né? Aqui a gente tem mais um cenário também de impulsão do dólar. Então o preço ele fica aí bastante volátil. Ele não renova as mínimas anteriores. A gente vem deixando fundos ascendentes do dólar. Ó. Então fundo, fundo, fundo. Deixando aqui ó, uma linha de tendência de alta desse movimento. Passamos mais uma vez para cima da média móvel de 20 e da média móvel de 8 e a gente alinha, né? Alinha as três aqui, ó, 228. Entramos numa super trend. Dentro das super trends é comum padrões de RBI, GBI. Somente a anulação de barras da cor contrária já é possível de nós conseguirmos entrar nessa tendência. Então, anulação aqui da 115, anulação da 122, anulação dessa 125. Todas elas são RBIs aí dentro de uma power trend pela média móvel de 8, é bem comum aí o preço seguir somente com esse tipo de padrão de entrada. Aqui em cima que a gente ainda vem fazer um sinal aqui de VBS, mais de Lock 3, e a gente acaba falhando a máxima. Falhando a máxima, o mesmo cenário do índice ele é acionado, um cenário de Martin Bear. Então Martin Bear, eu tenho aqui uma NRB, possibilidade aqui de fazer a entrada, e alvo onde? Alvo na 200. Olha só, a gente ainda não chegou, ou chegamos? Quase chegamos lá na 200, a proximidade aqui ó, desse movimento veio na 200, mas era o alvo final desse Martin Bear, já teria dado saída aqui ó, no meio do movimento, que o stop é de cutucada na 20, mas foi mais uma pernada aqui ó, direcional através desses setups, né? Então, se você ainda não sabe o que fazer num dia assim, se você tem dificuldade de operar num dia assim, hoje a gente conseguiu aí arrebentar, galera, sextou bonito aí, sextou pro mês de dezembro todo. Aprenda uma metodologia confiável, aprenda uma metodologia que já se provou aí ao longo de anos, às vezes, né, já testada e retestada. Eu aprendi, eu validei essa estratégia, hoje eu passo, compartilho aí, ensino o pessoal também. Uma estratégia muito vencedora, um operacional muito vencedor, onde a gente sabe o que fazer de acordo com o que o gráfico está nos mostrando, nos dizendo. A gente é reativo ao gráfico e consegue aí aproveitar a maioria dos movimentos que tem no dia, né? E é isso, né, galera? Ficamos por aqui. Que você tenha um excelente final de semana. Descanse, estude. Enfim, segunda-feira estamos de volta. Valeu, pessoal.